Boa noite, queridos, todos bem-vindos aí à casa do Senhor, mais um culto da família. Muito bom estarmos reunidos entre irmãos, entre família, entre amigos. E hoje na palavra eu quero dar sequência, né? Comecei falando, essa é a terceira semana, né? Falando sobre para nos nos aproximarmos de Jesus, nós temos a nossa fé aumentada, né? Esse foi o tema da pregação, né? Me aproximando de Jesus, eu tenho a minha fé aumentada. E abra sua Bíblia comigo em João capítulo 11. João é no Novo Testamento, é o quarto livro do Novo Testamento. O Novo Testamento começa lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Enquanto você vai abrindo, eu vou falando fazendo uma retrospectiva, assim, né? Uma recapitulação. Né? Nós, lendo esse texto, né, eu comentei com os irmãos que esse mês de fevereiro, nos meus devocionais, eu caía sempre por um período do mês, né, eu caía nesse texto de João 11, e eu comecei a perceber algo bem interessante, né? Esse texto ele fala de alguns personagens, fala de Jesus, é claro, mas também fala de Marta, Maria e Lázaro. E nas 3 semanas anteriores nós falamos sobre isso, sobre Marta. 2 semanas anteriores nós falamos sobre primeiro Marta, Maria, e hoje vamos falar sobre Lázaro. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu comportamento, mas os 3 encontraram Jesus. No primeiro domingo nós falamos sobre Marta. Marta era uma mulher agitada. Marta era a irmã mais velha, né? E eu até contei, eu me lembro no primeiro culto, que Marta, eu citei o exemplo da minha mãe, né? A minha mãe era a irmã mais velha, uma das mais velhas, né? E ela, quando a minha avó saía para trabalhar, a minha mãe ficava com a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos. E esse cuidar da minha mãe era como se ela fosse mãe dos irmãos mais novos. Ela fazia comida, ela limpava a casa, ela arrumava eles, cuidava deles como mãe. E Marta, ela tinha um pouquinho dessa responsabilidade. Marta tinha um cuidado sobre Lázaro, tinha um cuidado sobre Maria. E ela então, quem sabe, por ser a irmã mais velha, ela se sentia responsável por tudo. Marta cuidava da casa, Marta cuidava dos irmãos. Marta, quando Jesus visitava, cuidava de Jesus, cuidava dos visitantes. Então Marta ficava de um lado para outro, agitada, por alguns momentos, quem sabe, ansiosa, preocupada, né, com o andamento. Marta, se estivesse no culto, ia estar pensando assim, ó, Marta, se estivesse aqui conosco, será que esse ventilador não está gelando os irmãos? Olha, está muito quente, o vento não está pegando em todo mundo. E agora? Aí a Marta já veria aqui falar comigo: ô missionário, olha só, para um pouquinho aí, tu não está vendo que tem gente suando ali, tem gente com... E assim ela ia ficar comentando: será que tem papel higiênico no banheiro? Será que essas luzes estão fracas, estão fortes? Marta, ela ficava preocupada com a organização das coisas, né? E quem sabe, em alguns momentos ela não percebia, não conseguia entender, né, ouvir aquilo que Jesus estava falando para ela, né? Tanto é que em um determinado momento da Bíblia, Lucas capítulo 10, Jesus diz para ela: Marta, tu não entendeu ainda o que é mais importante. O mais importante Maria está fazendo, Marta. Está ouvindo a minha palavra aqui. Então Marta era uma mulher agitada. Maria era uma mulher mais calma, que tinha um hábito. O hábito de Maria era ficar aos pés de Jesus. Se tu ler a Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 40, tu vai encontrar Maria aos pés de Jesus. Lucas capítulo 7, 37, você vai encontrar Maria virando um vaso de alabastro aos pés de Jesus. Se tu for ler em João capítulo 12, mais adiante aqui, novamente Maria aos pés de Jesus, virando um vaso de nardo puro, um óleo precioso aos pés de Jesus, né? Lavando seus pés com as suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Maria era mais pacata, Maria era mais parada, né? Maria ficava mais na dela. Marta sempre à frente, Maria mais parada, né? E Lázaro, a Bíblia diz que o nome Lázaro significa ajudado por Deus, né? E nesse capítulo ele verdadeiramente foi ajudado por Deus, né? Lázaro era considerado um grande amigo de Jesus. Leia comigo em João capítulo 11, 1. João capítulo 11, versículo 1. Desculpa, versículo 2. Ora, deixa eu só pegar aqui. Vou ler do 1 em diante, tá? Ora, havia certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ora, aquela Maria
que ungiu o Senhor com unguento e secou com seus pés, com seus cabelos, cujo irmão estava enfermo. Portanto, as suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Lázaro, então, era um brother. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Lázaro tinha um nome ajudado por Deus e quem sabe a primeira ajuda que Lázaro recebeu de Jesus foi a amizade, né? É muito bom ter amigos, né? Eu estava conversando com uma irmã que já foi para casa agora, Clarice, antes de começar o culto, e pela ocasião do carro do Leandro ali, né? E eu falei para ela assim, como é bom a gente ter amigos, né? Porque eu comentei com ela que meu irmão mais velho aqui, bem mais velho, né? Não, tô brincando. Seu Renato, meu irmão, né? Eu entendo graças a Deus, por um pouquinho de experiência que a gente tem na vida, né? Dessa caminhada da igreja, eu tenho bastante conhecimento. Porque leio e porque já vivi bastante coisa, né? Então, qualquer dificuldade que tu tenha nessa questão espiritual, me procura, porque com certeza Deus vai me usar para te ajudar. Mas se tu perguntar para mim alguma coisa de carro, o que eu sei? Mal bater a chave, trocar as marchas, né? Às vezes eu fico no caminho, será que tá a terceira, segunda, meu Deus, que marcha eu coloquei, né? Mas enfim, de carro eu não entendo nada. Mas eu tenho um amigo que construiu o carro dos Flintstones lá, né? Ele que colocou o motor na Arca de Noé para ela se deslocar no meio da chuva do dilúvio lá, né? Eu tenho um irmão, eu tenho um irmão abençoado que manja muito de carro. Então, quando eu tenho um problema, quando eu tenho dificuldade, eu me torno um Lázaro, ajudado pelo meu amigo Renato, que sempre me socorre, né? Nem que seja uma consultoria, é isso, é aquilo, tá caro, tá barato, vai lá, vai aqui, né? Eu tenho a quem procurar, eu tenho a quem recorrer. E assim, Lázaro estava passando por uma grande dificuldade. E a questão de Lázaro era tão grande, não sei se vocês percebem isso. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Ele era um amigo de Jesus. Ele era tão amigo que as irmãs mandam seus servos chamarem Jesus dizendo o seguinte: aquele a quem tu amas está enfermo, né? E aqui fica algo muito bonito, né? Lázaro era amado por Deus. Lázaro era amigo de Jesus, né? E isso é muito bonito. Só que ao mesmo tempo, lendo esse versículo 3 aqui, eu fico feliz, né? Eu me emociono vendo que Jesus, ele tinha pessoas especiais perto dele. Quando eu li esse versículo, eu disse: Jesus, como eu queria ser, como eu quero ser. Me faz, Senhor, uma pessoa assim como Lázaro, amada por Ti, preciosa, importante para Ti. Senhor Jesus, que eu alcance, que eu conquiste esse valor na Tua presença, né? De certa forma, todos nós alcançamos. A Bíblia diz assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Jesus deu vida para Lázaro, né? Ele era tão amigo de Lázaro que deu a sua vida. Jesus amava tanto Lázaro que ressuscitou ele, tirou ele daquela cova que nós vamos ver daqui a pouco. Mas Jesus nos ama tanto que entregou a sua própria vida por cada um de nós. Então eu quero ser ousado para te dizer nessa noite: Jesus ama mais a ti. O sacrifício que Jesus fez por ti foi mais importante que o sacrifício que Jesus fez por Lázaro. Então, olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: veja como Jesus te ama. Ele entregou a sua própria vida por amor a ti. Que coisa preciosa, que coisa linda. Nós lemos o texto e ficamos maravilhados em ver que Jesus amava Lázaro, mas Jesus também me ama. Por que eu sei disso? Porque ele entregou a sua própria vida. A Lázaro, Jesus o ressuscitou e deu vida para ele. Mas por mim, Jesus entregou a sua própria vida. Jesus tomou a minha morte e recebeu e nos deu a sua vida. Tal amor e grandeza que ele tinha pela nossa vida. Mas fica uma questão aqui importante nesse texto. Vejam que Lázaro, começa o texto, as irmãs estão dizendo: aquele a quem tu amas está doente. Agora, vocês já pararam para pensar o seguinte: por que as irmãs mandaram chamar Lázaro? Por que Lázaro não foi até Jesus? O que será que estava acontecendo aqui? Será que a enfermidade que ele estava vivendo nesse momento era tão difícil que o impedia de andar? Provavelmente sim, porque 2 dias depois ele morre. Em alguns momentos da nossa vida, nós estamos tão sufocados,
estamos passando por tantas dificuldades, temos tantos problemas que não conseguimos nem nos mover, né? A situação está tão complicada. Hoje eu estava conversando com uma irmã e ela me dizia assim: missionário Luiz, olha só, eu sei que a gente tem problemas na vida, eu sei que a gente passa por dificuldades, mas por que tantas? E por que tantas ao mesmo tempo? Tem momentos, tem circunstâncias da nossa vida que a situação está tão difícil que a gente não sabe para onde correr. Já aconteceu isso com vocês? Meu Deus do céu, o que fazer nesse momento? O que fazer nessa circunstância? E às vezes o problema está tão grande que a gente não consegue se mexer. Com você já aconteceu isso? Naqueles momentos do sono, que a gente está sonhando e a gente acorda, não acorda ainda, mas meio que acorda, e a gente quer falar e não consegue. A gente quer se mexer e não consegue, né? E a gente se sente preso, sufocado, parece que numa outra realidade, assim, né? Que chega a ser angustiante. Às vezes, na vida real, isso está acontecendo. A gente sabe que tem que procurar Deus, a gente sabe que tem que buscar, a gente sabe que tem um amigo que pode resolver o nosso problema, mas a gente não tem força suficiente para sair do lugar e buscar a solução, buscar a saída. Sabe, queridos, temos alguns irmãos presencialmente aqui, temos muitos irmãos que nos assistem online, pelas redes sociais, né? E cada pessoa que nos visita, eu vou colocando numa lista de transmissão do WhatsApp, e todos os dias eu vou mandando mensagens, todos os dias eu vou tentando demonstrar algum carinho, vou orando, vou intercedendo por essas pessoas. E muitos me procuram, me respondem dizendo: terça-feira eu vou, domingo eu vou aparecer, eu preciso tanto, eu sei que eu preciso de Deus, eu sei que eu preciso de ajuda, estou passando por problema, ora por mim, missionário, eu estou doente, meu esposo precisa de emprego, enfim, vão compartilhando comigo situações, mas não conseguem sair de casa e vir para o culto. Estão presas, sufocadas, amarradas nesse ambiente de sofrimento, estão presas nesse lugar de dor e sofrimento, e esse sofrimento, essa dor está tão grande que impede esses irmãos, essas pessoas de saírem desse lugar. Muitas dessas pessoas dessa lista e outras tantas pessoas que não estão nessa lista e eu conheço, são pessoas que já conheceram Jesus. Tem um cântico, um louvor que nós não cantamos ainda aqui na Cavalhada, mas fala aqui na Restinga, que fala assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. De onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus, né? Muitas pessoas vivem por essa situação. Elas já pisaram no Santo dos Santos, elas já experimentaram, elas já beberam da água da vida, elas já comeram do pão da vida, elas já sentiram a presença de Deus, elas já receberam a cura e o milagre do Senhor, mas a nuvem se moveu. A glória, entre aspas, passou, saiu daquele lugar e entraram então e se desviaram e se afastaram, e hoje estão sofrendo, e vivem em alguns momentos de lembranças do passado. Aquele tempo que eu ia na igreja, aquele tempo que eu orava, aquele tempo que eu buscava a Deus, como era bom quando eu era jovem, e eu ia no Arena, e eu ia nos cultos jovens, eu dançava, eu pulava. Como foi bom aquele dia que eu tive aquela experiência, o pastor encheu a mão de óleo, botou na minha cabeça, e eu fui tocado, e eu senti o poder, eu senti a glória. Nesse fim de semana, na sexta-feira, nós fizemos uma vigília aqui na igreja, ficamos das 10 até a meia-noite. Que noite, que madrugada, que começo de madrugada abençoado, tremendo, oramos uns pelos outros, buscamos a Deus, sentimos a presença do Senhor. Mas Deus é tão bom, né, que assim como Marta e Maria foram clamar pela ajuda de Jesus, e Jesus respondeu, e Jesus foi ao encontro de Lázaro, assim nós buscamos o Senhor, e Ele responde, Ele atende a nossa oração. Algumas imediatamente, algumas no outro dia, algumas uma semana depois. Em algum momento da nossa caminhada, Jesus vai atender a nossa oração. Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se abre. Esse versículo não está dizendo assim, pede, que pode ser que Jesus te dê. Busca, que de repente em algum lugar da vida aí tu vai encontrá-lo. Bate, porque se der, se ele tiver tempo, a porta vai se abrir. Não,
todo aquele que pede, recebe. Se eu pedir agora, Ele vai responder. Todo o que busca, encontra. E todo aquele que bate na porta do Senhor, a porta se abre. No tempo de Deus, na hora de Deus, a vontade do Senhor vai se cumprir, vai se concretizar na vida de cada um de nós. Com certeza todos nós aqui, eu não sei o tempo que cada um tem de caminhada, mas todos nós já tivemos algum tipo de experiência com o Senhor. O Senhor já fez algum milagre, o Senhor já operou de alguma maneira, de alguma forma nas nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa, tão forte, mais forte ainda, mais profunda do que as experiências que nós tivemos até ontem com Deus, são as experiências que Ele tem para nós a partir de hoje. 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem tudo aquilo que Ele ainda tem preparado para aqueles que o temem. Então você pode dizer: ô missionário, tu não sabe, eu já tive grandes experiências com o Senhor. Eu orei um dia, eu flutuei, levitei. Eu estava no meu quarto, lá no meu cantinho, e o Espírito Santo se manifestou. Sabe, eu estava desviado um tempo, lá em 1700, quando eu desci da arca, né, Fernando? Quando eu saí da arca e botei os pés no barro ali, eu estava meio desviado, e eu tive uma experiência com o Senhor, voltando para a igreja, né? Assim que eu me casei com a Simone, 24 anos atrás, eu voltei para a igreja, duro, sem sentir nada, mas o meu líder, o meu pastor na época disse assim: volta, mesmo sem sentir nada, vem, porque em algum momento Deus vai falar contigo. E eu não era bobo, resolvi obedecer, né? E eu ia para os cultos mesmo sem sentir nada, mas eu orava, eu me lembro que eu orava e pedia para o Senhor: Deus, fala comigo, não me deixa seco assim, Senhor, faz alguma coisa. E eu voltava de carona com um irmão que estava vivendo o primeiro amor. Ele dizia: sabe aquela hora que o pastor disse a paz do Senhor? Naquela hora eu sentia qualquer coisa, um amém, o irmão era tocado, o irmão sentia, e ele vinha cantando, louvando, bendizendo ao Senhor, e eu: Deus, eu já fui assim, eu já senti o que esse irmão sentiu. Deus, renova as coisas na minha vida. E aí chegou a Santa Ceia, e quando chegou a Santa Ceia, eu disse: Deus, não pode passar de hoje, tem que ser hoje. E eu senti, acreditem se quiser, eu creio nisso, eu senti o Senhor me abraçando. Eu estava sentado assim de cabeça baixa, e eu senti como se o Senhor viesse por trás de mim e me abraçasse, e Ele me envolveu com os braços dele. E quando eu senti que era o Senhor me abraçando, porque eu olhei, a Simone estava ali meio perdida, porque eram os primeiros cultos que ela estava participando, a minha esposa, né? E não tinha, do outro lado não tinha ninguém, só podia ser o Senhor me abraçando, me envolvendo. E eu disse: pronto, Ele veio, Ele me encontrou, Ele respondeu a minha oração. E eu comecei a chorar muito naquela hora. Eu chorei tanto que a Simone se assustou e disse: calma, vai passar, calma. Eu disse: não é para passar, não, eu quero essa experiência para o resto da minha vida. E ali eu fui renovado, e ali eu firmei os meus pés na rocha e nunca mais me desviei. Estou firme com o Senhor até hoje. Mas em alguns momentos da nossa caminhada, nós vivemos só dessa nostalgia. Como era bom, eu já fui obreiro, eu já fui missionário, eu já fui pastor, eu já fui líder de jovens, e a gente fica só com essa nostalgia. O Senhor tem algo hoje para a tua vida, meu querido. O Senhor tem algo novo, algo fresco, né? Tem um outro texto da Bíblia que fala assim, em João 7, voltando lá, o povo está celebrando a festa de tabernáculos, e aí, na festa de tabernáculos, os sacerdotes, eles passavam com jarros de água, assim, numa procissão pelo povo, e eles citavam Isaías 12:10, Ele deitou águas para a salvação do teu povo. E ali eles se lembravam que lá no deserto, o Senhor tirou água da rocha para matar a sede do povo. Só que aquelas pessoas que naquele momento celebravam aquela festa, elas não tinham bebido daquela água que tinha jorrado no deserto, mas os pais haviam falado, os pais haviam dito, e elas criam naquilo. Então a Bíblia diz lá em João 7,37 que Jesus se levanta: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque todo aquele que bebe de mim, como dizem as Escrituras, jamais terá sede. Eles comemoravam uma água do passado, mas Jesus oferecia uma água fresca, uma água nova para cada um deles. Olha para o teu irmão do lado e diz assim para ele: Jesus tem algo novo para a tua vida hoje. Jesus tem algo novo para a tua vida. O nosso Deus é um Deus que nos traz em novidade de vida. Mas Lázaro estava tão doente que não tinha condições
de chamar por Jesus. E a situação era tão difícil que as suas irmãs, é bonito isso, né? 3 irmãos bem unidos, né? Marta, Lázaro e Maria. Essa é a ordem cronológica, tá? Marta a mais velha, Lázaro o do meio e Maria a caçula. Não, desculpa, é Marta, Maria e Lázaro. Lázaro era o caçula. Por isso que as duas tinham um olhar especial para ele, né? Porque ele era o mais novinho, era o menininho da casa, quem sabe, o Lázaro. Então elas veem o seu irmão tão doente que não podia ir ao encontro de Jesus e elas então pedem por ajuda. Sabe, queridos, olha bem para mim aqui. Não te assusta, né? Às vezes a latinha dá uma assustada, mas presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quem sabe tu esteja vivendo um momento que tu não consegue nem orar, nem falar. Nós, Igreja do Senhor, somos Marta e Maria na tua vida. Nós vamos clamar por socorro para a tua vida. Eu não consigo nem orar, Luiz. Eu não sei o que fazer. Eu me sinto como Lázaro acamado, deitado, sem orientação, sem direção. Calma, nós vamos trazer socorro para a tua vida. Jesus vai vir te encontrar. Mas eu não consigo nem orar, Luiz. Nós oramos por ti. Eu não consigo nem clamar por Jesus. Nós clamamos por ti, meu irmão. Fica tranquilo. Jesus está vindo. Jesus está vindo, Ele vai te encontrar, mas Jesus está longe. Eu sinto como Lázaro, a Bíblia diz que Jesus estava a 15 estádios. Jesus estava a quase uma centena de quilômetros de onde estava Lázaro e sua família. Jesus estava muito longe, e quem sabe às vezes, acho que isso já deve ter acontecido com vocês em algum momento, né? Às vezes, Deus parece que está longe, né? Como nós cantamos agora, né? Está chorando porque se você tem um Deus. Às vezes a gente está chorando porque não sente a presença de Deus. A gente chora porque vê os problemas e não sente a presença de Deus por perto. Saiba, por mais que Ele esteja longe, o desejo de Deus é se aproximar de cada um de nós. E é isso que é bonito desse texto, porque Marta agitada, Maria mais pacata e Lázaro travado, doente numa cama. Jesus foi ao encontro dos 3. À beira do caminho, Jesus encontrou a Marta agitada. Encontrando a Marta agitada, Jesus viu a Maria pacata que não estava por perto. Então, Marta manda avisar: o mestre chegou. Isso é João 11:28. O mestre chegou e te chama. Então, quem sabe na tua vida tu pensa: Jesus não veio ao meu encontro porque eu estou muito... leia comigo aqui, João 11:28. Aleluia. E tendo ela dito isso, ela Marta, né? E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Glória a Deus. Escuta o que eu estou te dizendo aqui nessa noite. Eu sou como Marta na tua vida. Eu sou um instrumento de Deus nessa noite para te abençoar e te dizer algo muito importante. Jesus está aqui nesse lugar. Nós ainda temos poucas pessoas, ainda por enquanto temos poucas pessoas nesse salão, mas a pessoa mais importante está aqui nesse lugar. Jesus é o dono dessa casa, Jesus é o Senhor desse lugar, Jesus está presente aqui, e o Deus que reina nesse lugar chegou aqui e não te encontrou no primeiro momento, então Ele mandou te chamar e Ele te trouxe para a tua presença. E escuta o que eu estou te dizendo: Jesus está aqui, o mestre chegou e mandou te chamar para responder a tua dúvida, mandou te chamar para revelar a sua presença, mandou te chamar para te curar, para te tocar, para te abençoar, para te levantar, como nós cantamos, mandou te chamar para mudar a tua história, mudar a tua vida, dar sentido, dar razão, dar valor, dar propósito para a tua vida. O mestre chegou e te chama, te dizendo: sai daí, sai desse lugar, larga essas trevas, sai do mundo, não fica parado, te levanta e vem ao meu encontro. O mestre está te chamando. Vejam que Maria estava parada, mas Jesus manda chamá-la. Jesus podia ter ido ao encontro dela? Sim, podia, mas tem certas coisas que nós temos que fazer. Grava o que eu estou te dizendo, querido. Algumas coisas Deus vai fazer por ti, mas outras tu vai ter que fazer. Sabe o que tu vai ter que fazer? O possível. O impossível
Deus faz. Senhor, já tomei todos os remédios, mas não fui curado. Essa é a hora que Deus gosta de mover a sua mão. Quando os médicos dizem, não tem jeito, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, é isso que Deus gosta de fazer. Mas aquilo que é possível, essa é a nossa parte. Diga aos filhos de Israel, marchem, levanta e sai daí. Às vezes nós estamos convivendo em ambientes tóxicos. A gente teve um momento especial da tarde aqui, falando sobre beleza. Você não estava aqui hoje de tarde, seu Renato, poxa, perdeu a parte da beleza, puxa vida. Mas depois a gente faz né, Michele? A gente faz um momento especial para o seu Renato ali, né? Tivemos um momento especial também sobre autoestima. E às vezes a nossa autoestima está baixa porque nós estamos convivendo num ambiente que não é a nossa realidade. A gente vive com pessoas que não tem nada a ver conosco. Ambientes tóxicos, como se fala, né? A gente está convivendo com pessoas que só nos prejudicam. Pessoas que desdenham da gente, pessoas que não nos dão valor, pessoas que não nos valorizam. E a gente convive com essas pessoas e aí nos sentimos menos. Sai desse lugar. Se não te dão valor, esse não é o teu lugar. Se não olham para ti e não dão o valor que tu merece, para de perder tempo. O mestre chegou e te chama. O mestre está te chamando, vem para a luz. Se ouvirdes a voz de Deus, a Bíblia diz, não endureçais os vossos corações. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer entrar no teu coração. Mas Ele só entra em casas que estão com a porta aberta. O mestre chegou e te chama, te abre, vai ao encontro dele, abre as portas do teu coração e deixa ele entrar. Tanto Marta quanto Maria, elas tinham fé até certo ponto. Falamos nas 2 semanas anteriores sobre isso. Elas não tinham fé suficiente para crer que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão. Mas para Marta, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz para ela, ainda que tu não acredite, eu posso ressuscitar o teu irmão. Para Maria, Jesus diz o seguinte, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Quem sabe, o que te fez ficar parado e travado como Lázaro, foi também o nível de fé que você tem. Quem sabe chegou num ponto da sua vida e da sua caminhada que tu pensa o seguinte, não tem jeito. Isso aqui não tem jeito. Não tem saída. Não. Essa situação aqui não vai se resolver, né? Até na vigília a gente conversou um pouco isso. E se a nossa vida não mudar? A gente vai continuar servindo a Deus? E se as coisas não acontecerem como a gente quer? A gente vai continuar servindo ao Senhor? Sim, até o fim, porque eu tenho uma aliança com Ele. O resto Ele cuida. O mais importante eu faço, andar na sua presença e Ele cuida do resto, né? Mas quem sabe algumas coisas na nossa vida a gente não avance porque a gente não acredita que Deus pode fazer. Mas a Bíblia diz, Efésios 3:20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Fecha teus olhos um pouquinho comigo, querido. E pensa em tudo aquilo que tu precisa. Por mais que seja impossível, por mais que seja difícil, pensa nas tuas necessidades. E agora, nesse momento, ainda de olhos fechados, eu quero te convidar, te desafiar a pensar no seguinte, de todas essas necessidades, pensa na mais impossível, na mais difícil. O que é impossível de acontecer? O que tu considera impossível de acontecer na tua vida? É a restituição financeira? É a restauração do teu casamento? É a chegada do varão valoroso ou da varoa preciosa? É a porta de trabalho? São os estudos, a faculdade, a formatura, a restauração do teu casamento, tua saúde. E agora você diz para o Senhor assim, Jesus Cristo,
Repita comigo: Jesus Cristo, até hoje eu não acreditava, mas hoje eu estou ouvindo o teu chamado. Eu vou ao teu encontro e entrego esta situação que para mim é impossível. Eu coloco nas tuas mãos e eu creio que um milagre vai chegar, vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus, amém. E agora olha para o teu irmão e diz assim: recebe o milagre do Senhor na tua vida aí, em nome de Jesus, amém. Aplaude ao Senhor Jesus aí, querido. Glória a Deus, aleluia. Por mais que seja impossível, Deus pode fazer. Vejam o seguinte, depois você lê em casa esse texto, né? Começa o capítulo 11, Lázaro está doente, já numa situação difícil, que ele não poderia caminhar até Jesus. As irmãs pedem por socorro. Jesus tarda 2 dias para chegar até Lázaro, e nesse caminho Lázaro falece, é colocado numa cova com uma pedra na frente. Aquilo que parecia difícil agora se torna impossível, né? As irmãs foram buscar ajuda, a ajuda demorou a chegar e Lázaro acaba morrendo. Queridos, tudo tem um propósito na vida da gente. Sabe por que Jesus não veio antes? Porque Jesus conhecia o coração de cada uma daquelas pessoas. Jesus sabia o nível de fé de cada uma daquelas pessoas. Jesus sabia que se curasse no primeiro dia, eles não iam acreditar que era um milagre. Sabe por quê? Os judeus naquela época, eles acreditavam que até o terceiro dia a pessoa poderia se levantar. A pessoa poderia apenas estar dormindo e se levantar. Eles não acreditavam na morte até o terceiro dia. A partir do terceiro dia, eles acreditavam que poderia acontecer alguma coisa. Por isso Jesus então ressuscita Lázaro no 4º dia, né? Isso é muito antigo, mas é tão antigo que eu acho que muitos de vocês aqui não conhecem. Tinha uma propaganda de um refrigerante, só vou falar o nome do refrigerante porque ele nem tem mais, né? Tinha o nome do refri. Aí depois surgiu a Sprite, né? E não sei se alguns vão se lembrar. Tinha uma propaganda assim que dizia: provoque a sede até não aguentar mais. Aí acabe com ela com Tim. Tem uns que lembram aqui, né? E aí não sei se era um cowboy que chegava assim no deserto, num balcão de um bar todo de madeira. E aí ele chegava com a boca rachada de sede, né? E aí pegava batata frita e mascava aquelas batatas assim, para deixar com mais sede. Provoque a sede até não aguentar mais. Aí acabe com ela com Tim. Aí aparecia ele tomando aquela Tim bem gelada e matava aquela sede. Foi mais ou menos isso que Jesus tentou fazer, né? Doente eu nem vou. Eu vou quando a coisa estiver impossível de resolver. E aí ele foi lá no 4º dia e ressuscitou Lázaro. Então Lázaro, que estava acamado, doente, agora morto, trancado numa cova, fechada por uma pedra. Situação impossível de acontecer. Não tinha como, humanamente impossível de se resolver. Mas Jesus chega, e isso a gente vai ler então. Abra sua Bíblia aí, em João 11, versículo 33. E vamos ler, vai ser um pouquinho extensa a leitura, mas só para a gente entender. Quando Jesus, pois, a viu chorar, Maria, né? E choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. Versículo 34. E disse: onde pusestes? Eles disseram: Senhor, vem e vê. Disseram então os judeus: vede como ele os amava, como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia este homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este homem não morresse? Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: então não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus?
Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto, e Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos, com faixas, e sua face envolta em um lenço. Disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Então, Lázaro, que estava doente, agora estava morto, foi colocado dentro de uma cova com uma pedra na frente. E quem sabe hoje tu esteja te sentindo como Lázaro, morto, preso numa cova, atado, impedido de ver a luz do dia, sufocado. Enfim, não quero ser dramático nessa noite, mas quem sabe alguns de nós aqui estejamos nos sentindo em situações que não encontramos saída, que não sabemos o que fazer. Por mais impossível que seja, Jesus pode mudar a tua sorte. Missionário, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer. Calma, nós estamos aqui. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Nós, Sara Restinga, somos teus irmãos na fé. Nós vamos te ajudar. Ah, Luiz, missionário, mas tem situações que eu creio que não tem, nem vocês podem me ajudar. Amém. O Deus do impossível está aqui, e Ele vai remover a pedra. Ele vai ordenar que a pedra seja tirada. Ele vai te limpar. Ele vai tirar as ataduras. Muitas pessoas lá fora creem na desatadura de nós. Nós cremos naquele que tira as ataduras e nos liberta, e nos livra, e nos faz andar. Tirem as ataduras e os deixem ir. Queridos, a partir de hoje, nada mais vai nos prender. Nada mais vai nos prender. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Volta 3 capítulos comigo aí e leia em João 8:36. Olha o que a Bíblia está dizendo. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem tirou Lázaro da cova? Quem falou com o Pai, dizendo para Lázaro ressuscitar? Jesus Cristo. Naquela hora, Ele levantou-se e saiu da cova. Amém? O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro é o Deus que está nesse lugar, reinando nessa casa, e vai te tirar da cova, vai mudar a tua sorte. Se tu estás agitada como Lázaro, não tem problema, como Marta, Ele te encontra. Se tu estás mais parado como Maria, não tem problema, Ele vem te alcançar. Se tu está te sentindo preso, atado como Lázaro, Ele remove o que é possível e o que é impossível e vem mudar a tua história. O Mestre chegou e está te chamando. O Mestre chegou para mudar a tua história, a tua sorte, para te ressuscitar e mudar a tua vida em nome de Jesus. Aquilo que é impossível, Ele faz. Aquilo que é possível fica ao nosso encargo. Sabe, queridos, tem uma coisa interessante nesse texto, que é o seguinte, né? Lázaro enfermo, morto. Elas chamam a ajuda de Jesus. Jesus vem ao encontro delas. Jesus atende a oração das irmãs, mas mesmo assim elas questionam o Mestre. O Mestre Jesus, com toda a paciência, responde e aumenta a fé daquelas mulheres e vai se encaminhando ao encontro de Lázaro. E aí Jesus chega, vê toda a multidão, não só Marta e Maria. Jesus vê todos comovidos, a ponto de chegar a João 11:35. Jesus também se comove e chora junto. E quando Jesus chora, as pessoas tão abençoadas, vendo aquela situação, disse: Ele ressuscitou, Ele curou o cego, não pode ressuscitar Lázaro. Queridos, Jesus está prestes a fazer um milagre. Jesus ouviu a oração das irmãs. Jesus respondeu com sabedoria a todos os questionamentos das irmãs. Jesus vê todo mundo chorando, se comove junto com elas. E tem algumas pessoas que se sentem na autoridade, no direito de questionar aquilo que o Mestre está fazendo.
Queridos, muitas vezes nós não recebemos aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós nos achamos tão grandes a ponto de questionar o poder de Deus. Deus não precisa do nosso questionamento. Deus veio aqui para tirar as tuas dúvidas e fazer um milagre na tua vida. E quando Deus estiver agindo, não questiona. Queridos, eu sou humano, eu sou falho, mas quando eu subo nesse altar aqui e estou te trazendo a palavra do Senhor, nesse momento não é Deus falando, é Deus usando um instrumento para fazer algo na tua vida. Então, por mais que eu tenha dificuldades para me expressar em alguns momentos, escuta aquilo que Deus está te dizendo, porque a palavra do Senhor é a voz de Deus sendo liberada para a tua vida, para remover as pedras, tirar as ataduras, tirar as tuas dúvidas e te levar a um novo tempo, uma nova fase da tua vida, em nome de Jesus. Não perde tempo questionando, não perde tempo duvidando, aceita aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Isaías 1:19 diz assim: se me ouvirdes e obedecerdes, comereis do melhor dessa terra. Há uma promessa do Senhor para a tua vida, mas essa promessa está vinculada à obediência. Todos os milagres do Senhor estão condicionados a uma posição nossa. Minha pastora, que se não está assistindo agora, vai assistir daqui a pouquinho ou amanhã, em algum momento ela vai assistir esse culto. Ela sempre diz o seguinte: dá o passo que Deus coloca o chão. Age pela fé que Deus faz um milagre na tua vida, né? E é por isso que Jesus está dizendo para Maria: se tu crer, eu vou mostrar a minha glória. Muitas vezes as coisas não acontecem porque nós não cremos. Jesus, por todas as cidades que ele passava, ele fazia milagres, mas em uma cidade ele passou e ele não pôde fazer milagres. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nessa cidade as pessoas eram incrédulas, elas não acreditavam. E onde não há fé, não há milagres. Se creres, verás a glória de Deus. Porque a chave que abre as portas dos céus para que os milagres do Senhor caiam sobre a nossa vida é a nossa fé. Antes de ver alguma coisa, creia, porque quando tu crê, o Senhor vai abrir os teus olhos e tu vai começar a ver. Queridos, sabe de uma coisa? Particularizando aqui para a nossa realidade, Sara Restinga. Hoje nós estamos aqui em 20 pessoas, um pouco mais. Mas nós temos uma promessa: 1% das pessoas da Restinga vão congregar conosco. A Restinga tem em torno de 200 mil habitantes. Nós temos uma promessa de 2.000 pessoas congregando na Sara Restinga, né? Não nesse lugar, porque 2.000 pessoas não cabem aqui. Mas nós teremos, quem sabe num lugar maior, 2.000 pessoas congregando nesse lugar. Sabe para onde eu estou olhando agora? Para essa promessa. Hoje nós estamos com 0,00000% dessa promessa cumprida. Mas em algum tempo, em breve, 100% dessa promessa vai se cumprir em nome de Jesus. Eu estou dando meu passo e o Senhor vai colocar o meu chão em nome de Jesus. Eu estou pregando aqui para 2.000 pessoas. Hoje nós estamos em 20, mas daqui a pouquinho 2.000 pessoas estarão me ouvindo. E pela fé eu já me preparo para isso, eu já olho para isso, eu já creio nisso. E daqui a pouquinho nós juntos vamos dizer amém. A promessa se cumpriu, a pedra se removeu, tiraram as ataduras e o milagre aconteceu. Glória a Deus, aleluia. Assim nós cremos. Esse é o milagre macro. Mas existem milagres micro que Deus faz na minha vida, no meu coração, no meu interior, na tua vida, na tua casa. E tanto macro como micro, o princípio é o mesmo. Creia, tudo que pedir, Mateus 21:22, e tudo que pedirdes em meu nome, crendo, abre comigo lá, Mateus 21:22. A gente não tem o projetor ainda, por enquanto, né? Quando nós tivermos 2.000 pessoas na igreja, nós não vamos ter uma tela dessa. Nós vamos ter, né, Everton, um telão que vai ser do chão até o teto, projetando tudo aqui. 729 mil polegadas. Mateus 21:22. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Embora nós sejamos infiéis, todavia Ele permanece sempre fiel. Aleluia.
E todas as, nessa tradução que eu tenho aqui na King James diz assim: e todas as coisas, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Tudo, tudo. Senhor, eu preciso de saúde. Creia, Ele vai te dar. Senhor, eu preciso de um emprego. Mas já abre a boca crendo. Já abre a boca acreditando. Vejam, queridos, desde o primeiro momento que Lázaro ficou doente, Jesus já havia se programado para ir até lá. Mas Ele esperou. Sabe o que Ele esperou? A fé de Marta e Maria aumentar. Porque antes de ir até lá, antes de chegar a Lázaro, Ele conversa com Marta e Maria. E Ele traz uma direção para Marta, e Ele traz uma direção para Maria, e aí Ele vai até Lázaro. Sabe por que algumas coisas ainda não aconteceram na nossa vida? Porque Jesus está tratando da nossa fé. Jesus está aparando as arestas. Jesus está trabalhando, nos levando a um upgrade, nos levando a outro nível de fé. Porque a nossa fé precisa estar no nível adequado do milagre que nós queremos. Porque se eu preciso de algo impossível, eu preciso ter uma fé sobrenatural. Amém? Se eu preciso de algo grande, eu preciso de uma fé sobrenatural. A minha fé precisa estar no nível, na altura daquilo que eu preciso, da minha necessidade. Repita comigo: a minha fé, para que eu receba o milagre, precisa estar à altura da minha necessidade. Coloca a mão no seu coração agora e diz assim: Senhor Jesus, aumenta a minha fé. Eu quero crer a partir de hoje, de forma sobrenatural, em tudo aquilo que Tu podes fazer. Faz um milagre na minha vida, em nome de Jesus, amém. Então Ele trabalha na fé de Lázaro, Ele trabalha na fé de Marta, Ele trabalha na fé de Maria, e vai indo até o encontro de Lázaro. Quando ele chega ao encontro perto da onde Lázaro havia morrido, ele encontra uma multidão que ousava questionar o poder dele, que diz o seguinte: poxa, esse cara aí que curou um cego, não podia também ressuscitar Lázaro? Queridos, se tem uma coisa que a gente precisa aprender com Jesus, é a inteligência emocional. É uma palavra mais moderna, né? Mas Jesus lá, 2000 anos atrás, já tinha essa inteligência emocional. Quer ver? Te imagina agora no lugar de Jesus. Tu caminha 15 estádios para ajudar um amigo. Quando tu chega perto do lugar onde está esse amigo, tu vê uma multidão também chorando por esse teu amigo. Pô, imagina caminhar quase uma centena de quilômetros, né? Então Jesus, quem sabe, estivesse meio cansado ali. E ele está indo para curar Lázaro. Quando ele está indo curar Lázaro, ele vê as pessoas chorando, chora junto com elas, né? Parêntese aqui: Jesus chora contigo, querido. Jesus está chorando junto contigo. Se tu está sofrendo, a tua dor é a dor de Jesus. E é essa dor que bate no peito do Senhor que faz Ele se mover de forma sobrenatural para te curar. Foi isso que trouxe Jesus até Lázaro. Então Jesus está cheio de compaixão, compassivo, cheio de empatia. E quando Ele está chegando perto de Lázaro, Ele encontra uma multidão reclamando, resmungando, dizendo: ah, não, como é que pode esse cara aí que curou cegos não curar Lázaro? O que tu faria? Se tu está indo fazer o bem para uma pessoa, falar de uma linguagem bem assim, mais moderninha, né? Tu está indo fazer o bem, está indo ajudar um amigo, e enquanto tu passa, encontra pessoas resmungando, pessoas questionando de ti, pessoas duvidando de ti. Quem sabe, nessa hora, já viria uma resposta pronta. Sabe o que eu diria, quem sabe? Então, tá duvidando? Vai tu lá e cura ele então, ó, amigão. Ô campeão, que nem diz o meu pastor lá na cavalhada. Ô campeão, tá duvidando? Vai tu lá e cura. Eu pararia. Eu indo na direção de Lázaro, pensando em fazer o bem. Deus, me usa agora, Pai, mais um milagre. Eu pararia, olharia bem nos olhos da multidão que está questionando e dizia: ô campeão, tá duvidando? Vai tu lá e cura ele então. Mas Jesus não perde tempo. Jesus nem olha para aqueles que questionam. Jesus nem repara naqueles que duvidam. Quem sabe você esteja orando e sinta como se Jesus não estivesse te olhando, Jesus não estivesse reparando para ti. Sabe por quê? Porque tu está questionando, porque tu está duvidando,
porque tu não está orando, tu está questionando o poder de Deus. Para de questionar e começa a acreditar. E aí ele começa a orar. E aí ele dá um tapa de luva de pelica, se dizia antigamente, né? Antigo agora eu confessei a idade, né, seu Renato? Ele dá um tapa de luva de pelica. Olha o que ele ora. Versículo, eu estou aqui em Mateus, né? Volta para João 11 lá. João 11, versículo... deixa eu ver aqui. João 11, 41. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres me ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. Amém? Queridos, não perde tempo olhando para os lados. Jesus não perdeu tempo com quem questionava. Jesus não perdeu tempo com quem duvidava. Jesus foi resolver um problema, foi focado fazer aquilo que o Pai o enviou e entregou o resto para a mão de Deus. Jesus disse: Pai, eu sei que tu sempre me escuta. Eu sei, eu tenho comunhão contigo. João 8:29 diz assim: o Pai me ouve porque eu faço tudo aquilo que lhe agrada. Então Jesus tinha uma vida de comunhão com Deus, e essa comunhão e essa vida de comunhão Jesus obedecia à voz do Pai, e de tanto obedecer o Pai, ele sabia que o Pai lhe ouvia. Então para ele estava tudo certo. Eu vou ressuscitar Lázaro, mas agora eu vou falar algo, Pai, não para te ouvir, porque eu sei que tu sempre me ouve, mas eu quero que eles vejam. Eu quero que eles que estão questionando, eu quero que eles que estão duvidando, aprendam nesse momento que não adianta questionar, não adianta duvidar o teu poder, porque tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus de milagres, tu faz sinais, prodígios e maravilhas. Então para que eles vejam agora, Senhor, ressuscita o Lázaro. Olha o que ele ora, olha o que ele diz: eu sei, mas para que eles possam crer que tu me enviaste, eu estou orando. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E imediatamente a Bíblia diz que Lázaro se levanta. Glória a Deus. Jesus podia ter curado antes. Jesus podia, há 2 dias atrás, a 15 estádios de distância, ter dito o seguinte: Lázaro, agora, curado. Mas não era só Lázaro que ele queria curar. Ele queria aumentar a fé de Marta, aumentar a fé de Maria, e também mostrar para aqueles que questionam que Deus é poderoso para fazer aquilo que é impossível. Marta aprendeu, Marta e Maria cresceram, Lázaro ressuscitou, e a multidão aprendeu, vendo com seus próprios olhos que Deus faz sinais, prodígios e maravilhas. Houve um combo de Deus aqui nesse momento, um upgrade para Marta e Maria, um milagre na vida de Lázaro e um avanço na vida e uma lição para uma multidão que questionava e duvidava. Quem somos nós nessa noite? Marta e Maria que precisam de mais fé, Lázaro que precisa ressuscitar, ou a multidão que questiona e duvida? Querido, não fique triste, nem se assuste. Não importa qual o papel nessa história você se identifica. Para todos Jesus deu uma oportunidade. Lázaro na cova ressuscitou. Marta e Maria aprenderam a lição, tiveram um upgrade na sua fé, e a multidão aprendeu a lição. Deus quer falar com todos nós. 1 Timóteo 2,4 diz assim: que o Senhor Jesus espera que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Lázaro morreu, o amigo de Deus morreu, ressuscitou, e assim nós, com as nossas necessidades impossíveis de humanamente ser resolvidas, se crermos, receberemos. Já recebemos de antemão o milagre mais difícil de todos. Nós recebemos a salvação. Efésios 2,10 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas João 10,10 diz que Ele nos deu vida.
e vida em abundância. O meu caminho era o inferno, mas Ele decidiu me salvar pela sua graça, pela sua misericórdia, mesmo sem eu merecer, mas crendo, recebi a salvação. Um dia, há muitos anos atrás, eu não merecia, mas eu disse: Jesus, eu quero, eu preciso, eu creio. E as portas do céu se abriram para mim, se abriram para todos nós, e nós estamos aqui lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Assim a salvação chegou até Lázaro, assim Marta e Maria tiveram sua fé aumentada, e a multidão creu porque viu os milagres. E sobre o crer, encerrando já a palavra, certa vez Jesus disse para Tomé e para outros irmãos: bem-aventurados aqueles que creem naquilo que não veem. Jesus disse para Maria: se tu crer, tu vai ver. Jesus disse para Tomé: felizes aqueles que creem naquilo que não veem. Sabe, queridos, a fé é como um óculos. Sem fé, sem óculos, eu só vejo vultos, né? Só estou vendo umas manchinhas aqui na minha frente. Mas quando eu coloco esse óculos, que já precisa de um upgrade, porque eu preciso fazer para longe e para perto agora, eu já consigo enxergar a cada um de vocês e discernir que tenho amigos que não via tempo hoje conosco aqui, amigos de longa data que já caminham comigo, pessoas que nos visitam, enfim, eu consigo ver e discernir cada um que está perto de mim. Isso é o crer. Quando eu creio, eu começo a ver. Quando eu creio, eu percebo que tem um Deus que está do meu lado. Quando eu creio, eu posso cantar essa música. Está chorando por quê se eu tenho um Deus? Eu não preciso chorar, Deus está comigo, Deus está do meu lado. Pode me faltar tudo, eu posso, quem sabe alguns de nós, brincar um pouquinho antes de encerrar. Está vivendo uma fartura, farta tudo, mas não falta Jesus. Jesus está sempre presente. Isaías 7,14 diz assim: eu sou o Deus Emanuel, que está sempre conosco. Mas missionário, eu estou na cova e tem uma pedra na minha frente, o que vai acontecer? Ele remove a pedra agora e vai ao teu encontro, e se tu não for ao teu encontro, Ele te manda sair. Jesus dizia: levanta-te e anda. Ele olhou para Lázaro e disse: Lázaro, meu amigo, vem para fora. E assim Jesus está te dizendo: te levanta. Vem, meu amigo, vem, minha amiga, vem, meu irmão, sai desse buraco, sai dessas trevas e vem, porque eu tenho uma nova vida por ti, para ti. Uma doença te matou, mas agora o Yahvé Rafá, o Deus da cura, o Jeová Rafá, aquele que pode todas as coisas, Ele está aqui te mandando sair desse lugar. Sai daí e vem para a terra que emana leite e mel. Sai do lugar de sofrimento e vem para o lugar do livramento. Sai das trevas e vem para a luz. Sai desse lugar de dor que te aflige e vem para o lugar do bálsamo de Gileade. Sai do mundo e vem para a casa do Senhor. Sai desse lugar tóxico que estão te matando, estão te sufocando. Não tem ninguém com uma arma na tua cabeça, mas as palavras são como armas que têm te ferido. Escuta esse mistério que eu estou te revelando nessa noite. Quem sabe alguns de nós têm sofrido com palavras que têm ouvido. Estão te dizendo: tu não é nada, tu não consegue, tu não é capaz, tu não vai vencer, tu não vai te formar, tu nunca vai ter um carro, tu nunca vai ter uma família. E assim as pessoas estão te amaldiçoando, estão te lançando flechas para te anular, para te fazer parar. As pessoas, a multidão, esses pensamentos, essas pessoas tóxicas estão te colocando dentro da caverna, como Lázaro, e eles mesmos estão colocando a pedra. Mas hoje, agora, Jesus está removendo a pedra, e Ele está te dizendo: sai, amigo, sai daí, sai desse lugar, sai desse lugar de sofrimento. Sabe, queridos, a nossa bispa é uma grande psicóloga, bispa Leila Furquim. E um dia conversando, ouvindo ela pregar, e até conversando com ela, ela me disse: Luiz, todos nós sempre nos movemos por vantagens. Como assim, pastor? Como assim, bispa? A gente sempre faz alguma coisa porque vê alguma vantagem nisso. Mas como que alguém se autopune
Como alguém se autoflagela encontrando uma vantagem nisso? Sim, ela me explicou. É justamente por isso. Como alguém convive num ambiente de sofrimento porque encontra uma vantagem nisso? E aí, vários exemplos, por exemplo. Vocês sabem por que muitas vezes as pessoas vivem num estado de autocomiseração? O que é autocomiseração? Aquela pessoa diz: ó céus, ó vida, nada dá certo para mim, ó meu Deus, né? Tem pessoas, eu tenho, hoje eu não convivo mais com ele, mas eu tinha um irmão, um amigo, que ele nunca me disse que estava tudo bem na vida dele, sabia? Nunca. E tinha dias que estava tudo bem, mas ele nunca me dizia, porque ele sempre me dizia: como é que tá, irmão? Tô aí, né? Tá difícil. Cara, mas tinha uma época que ele comprou um apartamento, aqui no Campo Novo ele até comprou um apartamento. E aí, cara, com o apartamento novo, mas não sabe como é ruim mobiliar uma casa. Não sabe o trabalho que eu estou tendo para colocar os móveis na minha casa. E assim ele sempre encontrava um motivo para resmungar. Sabe de onde vem isso? Lá quando a gente nasce, quando criança, a gente já nasce chorando, né? E aí a gente vai nos primeiros dias, já com a nossa mente começando a funcionar, chorando. Quando eu choro, a minha mãe larga tudo e vem me atender, né? E aí eu choro e a mãe fica tentando ler o meu choro e me dá mamar, e me troca minha fralda, e me dá um banho, e me faz isso, e me chacoalha. Né? A Luísa tá ali, agora a Lua já tá correndo, mas a Luísa chegou com a Lua no colo. E a gente fica assim em função dos filhos. E a criança instintivamente acaba discernindo o seguinte: é só eu chorar que a mãe vem, né? Então, essa forma instintiva de analisar a vida nos faz entender que se eu mostrar necessidade, eu vou atrair a atenção das pessoas. Entende? Então por isso que muitas pessoas se aproximam da gente se mostrando fracas. Por quê? Porque elas sabem que se chegar perto do missionário: missionário, tô mal, missionário, me ajuda aí, missionário. Por algum tempo, eu vou me comover com a tua situação, né? E vou tentar te ajudar, e vou orar contigo, vou tentar resolver, vou entrar, vou assumir essa luta junto contigo. Então muitas vezes, para ter a atenção das pessoas, as pessoas se colocam nesses lugares. E essas pessoas que vivem nesses ambientes tóxicos é porque elas admiram essas pessoas que ofendem elas. Nós estávamos falando isso de autoestima hoje, né? Elas admiram essas pessoas que as ofendem. Então elas são tão apegadas, tão ligadas a essas pessoas que as ofendem, que elas preferem engolir o sofrimento para continuar convivendo com essas pessoas. Elas sempre continuam, elas sempre buscam por vantagem. E a vantagem que essas pessoas encontram é a aceitação. Então quem sabe tu esteja insistindo com uma amizade, insistindo num relacionamento que só te faz sofrer. Sai daí. Hoje, pela fé, eu removo a pedra da tua vida e te mostro um outro lugar. Eu quero te mostrar pela fé uma outra realidade. Sai daí e vem para a luz aqui comigo. E vem para um lugar onde o Senhor Jesus te aceita como tu é. Ele não se conforma com a tua realidade. Ele vai te ajudar a mudar. Mas Deus não ofende. Deus não pisa em ti. O diabo te ofende, o diabo te acusa, o diabo te humilha, mas o Senhor te levanta, o Senhor te ergue. O máximo que pode acontecer é Ele te encher tanto de amor que vai te constranger. É a luz chegar tão forte perto de ti que as trevas dele, que as nossas trevas vão nos constranger. Mas isso é para que nós possamos tomar uma posição e mudar. Hoje o Senhor está te dizendo: Lázaro, levanta. Lázaro, o nome Lázaro significa ajudado por Deus. Hoje, todos nós aqui somos Lázaros que precisam da ajuda do Senhor. Amém? Quero te fazer uma pergunta antes de encerrar essa palavra. Quantos de nós aqui precisam da ajuda do Senhor? Quero te convidar a ficar de pé então, fechar os teus olhos. Nós já estamos partindo para o final, mas antes disso vamos orar, né? E nós vamos orar bem em cima dessa palavra. Nós vamos fazer aqui um exercício de fé, um ato profético. Quero pedir para a nossa equipe aqui ficar orando junto comigo, intercessão aqui. Vamos focar naquilo que Deus quer fazer agora, tá? E nós vamos fazer o seguinte: minha filha aqui, Carol, vai ministrar um louvor.
E eu quero te dizer uma coisa, assim como Jesus disse, antes dela começar a cantar, escute o que eu estou te dizendo. Assim como Jesus chamou Lázaro para fora, eu sou o instrumento de Deus. Eu sou a boca do Senhor aqui nessa noite. Assim como Jesus disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Eu estou te olhando aqui, no fundo da caverna, e te dizendo, meu amigo, vem, sai daí, porque eu tenho vida para ti. Nessa caverna tem morte, mas hoje eu te digo, tem vida, sai daí, vem para fora e vem viver um novo tempo junto comigo. Amém? Agora aponta para a direção da tua casa e vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que tu nos disseste, né, fizeste no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero profetizar as mais ricas bênçãos dos céus caindo sobre a vida dos meus irmãos. Que todos nós possamos sair daqui crendo, cheio de fé, e que à medida que nós cremos, tu continue operando na nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti. E que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vamos para a melhor semana da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe a todos. Amém.